Então vamos lá, o poder e a autoridade que Cristo conquistou na cruz por nós. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Para falarmos de autoridade espiritual, que é o tema de hoje, como diz o Matuto, né, a gente tem que começar pelo começo. E aí, nós encontramos aqui em Gênesis 1, versículo 26, quando Deus está criando, formando o ser humano, a ideia, o plano original de Deus para o homem é que sempre nós tivéssemos o governo da terra, o poder e a autoridade aqui na terra. Esse sempre foi o propósito e o plano original de Deus, foi nos fazer autoridades aqui na terra. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz assim: E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Marque essa palavra domínio na sua Bíblia. Algumas traduções podem estar escrito tenha ele poder, ou outras traduções pode estar escrito tenha ele autoridade, que é a mesma coisa. Domínio, poder e autoridade é a mesma coisa. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine, governe, tenha autoridade, tenha poder. Ele fala, continuando o texto, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Olhe para cá em nome de Jesus, preste muita atenção. Esse ensinamento, ele vai mudar a tua vida. Esse ensinamento, ele vai mudar a tua forma de orar. Esse ensinamento, meu irmão, pode ter certeza que o inimigo, jamais ele gostaria de você aprender. Ouvir o que você está ouvindo e aprender o que você vai aprender hoje. Porque isso preocupa o diabo. O crente que sabe e tem esse conhecimento, incomoda ele. Ele não quer de maneira nenhuma que nenhum de nós venhamos saber disso, porque um direito desconhecido que você não conhece, não tem um entendimento, é um direito inexistente na tua vida. Primeiro eu quero falar sobre essa autoridade. Deus disse, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele, veja que Deus disse, e que ele tenha poder, que ele governe, que ele domine. É fato que Deus deixou a terra para o homem governar. Senão, ele teria dito que nós dominemos a terra, que nós vamos governar a terra. Não, ele disse que ele passou essa missão, ele passou essa tarefa para o homem de ter o controle, o domínio, o poder e a autoridade da terra. Ele passou essa tarefa para o ser humano. Só que o que foi que aconteceu? Você sabe o restante da história de Gênesis? Houve o pecado, houve a queda do homem. E os prejuízos do pecado, eles foram muitos. Deus falou, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. E Deus disse, não coma daquele fruto. No dia que você comer, vocês vão morrer. E Deus falou morte no sentido geral. Morte física, morte na alma, morte espiritual, morte eterna, todos os tipos de morte. Teve vários prejuízos pós-pecado. Agora, depois que o Satanás, o diabo, ele consegue o corpo da serpente, né, emprestado ali, porque para ter legalidade aqui nessa terra, o que é que precisamos? Precisamos de um corpo físico. Para termos legalidade, agir, mudar algo aqui nessa terra, transformar algo, fazer algo aqui nessa terra, precisamos de um corpo físico. É aí que vem o poder e a autoridade, pelo corpo, que nos dá legalidade de agir na terra. Satanás, sabendo disso, óbvio que ele é espírito, então ele consegue ali emprestar do corpo daquela serpente, ali então ele induz Eva, induz Adão a pecar e a cair, e agora vem várias consequências pós-pecado.
Uma das consequências, né, é a doença, a enfermidade. Deus disse: a terra agora vai ser maldita, não vai ser todo fruto que você vai poder comer, vai haver ervas daninhas também na terra. O homem experimentar doença, enfermidade. O homem agora ia ter um prazo limite para viver aqui na terra. Ele não era mais eterno aqui na terra, né? Ele ia ter um limite, ele ia envelhecer, ia experimentar a morte. O homem agora, pós-pecado, ele também estava distante de Deus, porque Deus não podia habitar no meio do pecado. O homem agora se distanciou de Deus, não ouvia mais a voz de Deus no jardim. Tudo isso foi consequência pós-pecado. E uma das consequências também do pós-pecado foi: o homem perdeu a autoridade que Deus deu. Satanás, ele não só fez o homem pecar para o homem se dar mal, ele fez o homem pecar para roubar do homem, de nós, o poder, a autoridade e o governo da terra. Por isso que a Bíblia diz que hoje o mundo pertence a quem? Ao maligno. O mundo jaz do maligno. Por isso que Satanás, ele ofereceu para Jesus na tentação, ele ofereceu os reinos da terra. E ele disse: porque me deram. Eu estou oferecendo, se você se prostrar e me adorar, Jesus, eu te ofereço a riqueza, a glória, os reinos da terra, porque foi passado para mim. Por isso, o homem agora, depois do pecado, ele perde o governo, ele perde a autoridade, ele perde. E eu quero que você, para entender um pouco mais sobre a autoridade, eu quero que você imagine a autoridade que eu falo para você, como se fosse ali um fardamento, sabe? Um uniforme. Por exemplo, nós temos aqui autoridades aqui na terra. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Existe o guarda de trânsito. O guarda de trânsito, ele tem poder, autoridade no trânsito. Quando ele está com um uniforme, né, aquele uniforme que é verde, né, aquele verde bem verde neon, né? Ali o Demutran está fardado. E ali, meu irmão, quando você está na moto ou você está no carro e você olha para aquele guarda de trânsito, ele está fardado, ele está vestido, e ele faz assim com a mão, ó. O que é que você faz? Você imediatamente você para. Mas por que você para? Por que você obedeceu ele? Você não precisa conhecer ele, você não precisa saber o nome dele, não precisa saber quem é a mãe dele, quem é o pai, quem é a família, onde foi que ele estudou, onde foi que ele se formou. Você não precisa conhecer nada dele. Você, naquela hora do trânsito, você para porque você olha para onde? O uniforme. Você olha para o que ele está usando e vestindo. Naquela hora você reconhece que ele tem autoridade para mandar no trânsito. E aí você obedece. É assim ou não é? É a mesma coisa com essa autoridade espiritual que Deus nos deu. Deus nos deu essa autoridade. Eu quero que você imagine essa autoridade como se fossem umas vestes espirituais que Deus te deu. São vestes, armaduras espirituais que Deus concede para mim e para você. Que o homem tinha ali antes do pecado ali, né? Essas vestes espirituais. O homem perdeu quando pecou. É tão fato do jeito isso na Bíblia, que quando o homem pecou mais a mulher, ambos olharam um para o outro e perceberam que estavam nu. Perceberam que tinha perdido essas vestes espirituais que lhe davam autoridade na terra. E o diabo conseguiu pegar essa autoridade para ele. Por isso que durante todo o Velho Testamento, o diabo vai mandar e desmandar no mundo. Durante todo o Velho Testamento, ele fazia o povo sofrer, oprimia, e ninguém sabia que era o diabo. No Velho Testamento ninguém tinha um conhecimento claro do mundo espiritual. Jó é a prova viva disso. Jó vai passar fome, necessidade, doença, vai perder tudo que tem e vai achar o tempo todo que quem fez aquilo com ele foi Deus. Ele nunca vai suspeitar que foi Satanás. Só lá no capítulo 42 que ele vai abrir os olhos espirituais dele. Jó é a prova disso. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele, porque se ele não entende que existe o mal, tudo que acontece de bom ou de ruim, vai para a conta de Deus. Ele não entendia. Vamos dar um crédito para ele. Jesus ainda não tinha vindo aqui para a terra.
Davi vai sofrer, Moisés, todos os grandes profetas não entenderam a visão espiritual. Então no Velho Testamento, como é que as coisas eram resolvidas? As coisas eram resolvidas na espada, né? Na guerra. Ninguém entendia do plano espiritual. Mas o nosso Deus, aqui no Jardim do Éden, Gênesis, Deus, quando Ele vai dar a punição do pecado, Ele fala para o homem: do suor do teu rosto comerá o pão. Ele fala para a mulher: em dores tu vai dar à luz a filhos. Ele fala para a serpente, porque aqui são 4 personagens, né? Adão, Eva, Satanás e a serpente. Deus fala com os 4. Deus fala para a serpente, porque emprestou o corpo para Satanás: você vai rastejar na terra, vai comer pó. E o melhor é quando Deus fala para o diabo. Deus agora vai falar com Satanás. O que é que Deus vai falar com Satanás? Em outras palavras, o nosso Deus chega para Satanás e diz assim: Satanás, você conseguiu um corpo, né? Tudo bem. Você conseguiu um corpo emprestado aí para poder agir, influenciar o homem a errar, não foi? Muito bem. Pois saiba que um dia eu também vou conseguir um corpo. Eu um dia vou vir para a terra de forma legal. Vou vir em um corpo físico. E está escrito que Deus falou: da mulher que tu fez pecar, nascerá aquele que pisará na tua cabeça. Como é o nome? Como é o nome dele, pessoal? Como é o nome dele? Jesus é Deus vindo à terra em um corpo. Deus disse: tu conseguiu o corpo emprestado, não foi, Satanás? Pois não vai ficar por isso não. Eu também vou conseguir um corpo, vou vir à terra. E a Bíblia diz que para isso se manifestou Jesus Cristo, Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Aleluia pelo nosso Jesus. Aleluia. Deus não deixou barato não. O diabo achou que ia ficar com a bola toda, né? Deus disse: espera aí, bichão, não é por aí não. Eu também vou conseguir um corpo e eu vou vir. Da mesma mulher que tu fez pecar, eu vou vir em um corpo. Eu vou estar na terra de forma legal. Eu vou destruir tudo que você está fazendo. Eu vou desfazer tudo o que você fez como consequência do pecado. E Jesus Cristo veio e andou sobre nós, andou no nosso meio, curando, operando, expulsando demônio, libertando, dando vista aos cegos e operando milagres. E a sua principal função, missão na terra, foi a sua morte de cruz. Jesus de Nazaré veio. Durante todo o Velho Testamento é muito engraçado, porque o diabo ele fica preocupado. Porque Deus falou, meu irmão, e quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre, Ele não volta atrás com a sua palavra. O diabo no Velho Testamento, ele estava preocupado. Deus vai vir, Deus vai conseguir um corpo. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Por isso que ele, na geração de Moisés, vamos matar as crianças, para impedir de Deus conseguir um corpo. Ele ficava preocupado: será se é a geração de Abraão? Será se é a geração de Moisés? Será se é na geração de Davi? Ele ficava preocupado e tentava parar os planos de Deus, mas nada pode frustrar e abalar os planos de Deus. Ele veio à terra, Jesus veio. Glória a Deus! Agora Jesus vai começar a desfazer tudo que o pecado colocou no ser humano. Naquela cruz, ele começa a sua maior missão. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. O pecado trouxe a doença. Pela cruz de Cristo, ele nos dá saúde. Pela cruz de Cristo, você pode agora repreender qualquer doença no teu corpo e dizer: doença, pode cair por terra. Pode sair, você não tem legalidade mais no meu corpo, porque naquela cruz houve uma troca. Jesus me deu a saúde dele e pegou a minha doença. Quem entendeu o que eu falei pelo Espírito Santo? Ele tomou nossas doenças e nossas enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem direito de ter paz no teu coração. Por isso que você pode dizer: tristeza, bate em retirada. Opressão,
Ansiedade, medo, pânico, caia-se por terra na minha mente e no meu coração, porque Ele pagou o preço para que eu tenha paz, para que você tenha paz no seu coração hoje. Tudo isso Jesus fez na cruz do Calvário. E o melhor de tudo, Ele então vai começar o plano para recuperar o nosso poder e a nossa autoridade. Ele vai recuperar. Abre em Colossenses capítulo 2, por gentileza. Lá no Novo Testamento. Colossenses capítulo 2. Aleluia. Ele vai resolver tudo na cruz. Agora, o homem tem direito a ter saúde, porque Ele levou nossas enfermidades. Tem direito a ter paz, porque pelo castigo que Ele levou na cruz, nós temos paz. Tem direito a ser sarado na alma, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela cruz de Cristo, temos direito à provisão de Deus, porque na cruz Ele disse: tenho sede. Ele passou necessidade na cruz, para que nunca nem eu nem você venhamos passar necessidade. Naquela cruz, Ele nos deu o direito legal de estar na presença de Deus. Depois da cruz, quando Ele morreu às 3 da tarde, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu que separava o homem da presença plena, total de Deus, agora foi rasgado. Qualquer hora, qualquer momento, meu irmão, você pode dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, meu Deus, meu Pai. E naquela hora Ele vai estar com você, Ele vai ouvir sua oração. Não existe mais essa separação, esse distanciamento, só se o homem quiser agora. Mas você tem livre e total acesso para se achegar na graça, no trono da graça, na presença de Deus, a ter uma vida de oração, a ter o teu lugar secreto de oração todos os dias. Você tem esse direito legal pela cruz de Cristo, o direito de ter o Espírito Santo. Jesus diz: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vai vir sobre vocês o Espírito Santo. Eu vou estar com vocês até a consumação do século. Amém? Agora estava faltando Ele resolver o problema da autoridade. Estava faltando Ele resolver esse problema. Como é que ia ficar, né? Então a Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 14, aqui duas coisas que Jesus fez depois daquela cruz. Em Colossenses 2, 14, a Bíblia diz que Ele, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constatava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Deixa eu lhe ensinar algo muito importante aqui nessa tarde. A Bíblia diz que Ele pegou a dívida que nos era contrária, removeu inteiramente, cravando essa dívida na cruz. Quero que você entenda o que isso significa. Quando nós estávamos no mundo, quem aqui já foi do mundo no passado? Do mundão mesmo, tá bom. Baixa a mão que é para não pegar gosto. Continua com Deus. Quando nós estávamos no mundo, a Bíblia diz que nós éramos por natureza inimigos de Deus. E não importa, talvez você diga: não, pastor, eu era do mundo, mas eu não fazia tanta coisa errada não. Eu bebia minha cervejinha só, não fazia mal a ninguém. Não importa, irmão. A Bíblia diz que todos pecaram e fomos destituídos da graça de Deus. Está lá em Romanos 3. Você poderia ser a melhor pessoa do mundo. Estava sem Cristo, não tinha aceitado o Senhor Jesus, é inimigo de Deus. Conforme a Bíblia. Quando nós estávamos no mundo, o Satanás, o diabo, a palavra diabo significa acusador. Ele andava do nosso lado, sim. E ele andava não de mãos vazias. Ele andava com um caderninho de anotação, com a caneta na mão. E ele anotava todos os meus e os teus pecados. Ele anotava. Era a escritura de dívidas que nós tínhamos. Então ele sabia tudo. Dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal, fulano mentiu. Ele anotava. Na hora tal, no dia tal, se prostituiu, se embriagou, assistiu pornografia, cometeu pecado de imoralidade sexual, adulterou, fornicou. E ele anotava tudo.
Ele não deixava passar nada. Todos os meus e os teus pecados, ele anotava. E a Bíblia diz que essa escritura de dívida constatava de ordenanças, constatava dos nossos delitos, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Ele tinha tudo anotado isso aqui. O nome desse livro que ele andava era o livro da morte. E ele tentava em todo tempo, em todo momento, ceifar a nossa vida o mais rápido possível. Para quê? Para uma vez você morto sem Cristo, agora vai encarar o juízo. A Bíblia diz que logo após a morte vem o juízo. Não tem segunda chance, não tem terceira chance, quarta chance. Não tem esse negócio de purgatório, não tem esse negócio de vir em forma de borboleta, de leão. Não existe isso na Bíblia. Hebreus fala, morreu uma vez e já vem logo o juízo. E Satanás ficava com essa escritura, para no momento do juízo, ele está lá, aqui Senhor, ó o que foi que ele fez aqui, ó o tanto de coisa, ó. E vamos comigo para o inferno, não faça nem careta, vamos. Era desse jeito que funcionava. Era a escritura que nos era contrária. Como a gente poderia se salvar se ninguém conseguiu cumprir os mandamentos de Moisés? Ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Como é que funciona? Ele tinha essa escritura de dívida que era contra nós. Só que no momento que você aceitou Jesus, e se não aceitou, o dia é hoje e agora. No momento que você aceitou Jesus, naquela hora, houve algo no mundo espiritual. Teu nome sai do livro da morte e entra no livro da vida. Naquela hora, Jesus, a Bíblia fala, ele pega de Satanás essa escritura. Me dá aqui. Quanto é a dívida? Pois se preocupa não. Quem vai pagar essa dívida não é ele. Quem vai pagar sou eu. E a Bíblia diz que ele pegou nossos pecados. Ele pegou a dívida que nos acusava. E a sexta declaração que ele fala quando está na cruz, ele diz, está consumado. Que significa, a dívida está paga. A dívida está paga. Me dá, Satanás, me dá esse negócio. Agora está pago. Está pago, não tem mais conversa. Acabou, está pago. E a Bíblia diz em Romanos 8, já não há nenhuma condenação para os que estão unidos com Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, você não deve mais nada para o diabo. Aleluia, isso é muito bom. Isso é uma notícia muito boa. Deixe de se sentir acusado, condenado. Não, o inimigo é sujo. Ele muitas vezes tenta te levar a cometer pecados antigos, porque ele sabe do teu histórico. Mas no momento que você se entrega para Jesus, no momento que você se arrepende de coração e diz, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso do Senhor, eu entrego a minha vida, o meu corpo, eu entrego tudo para o Senhor. Nesse momento, meu irmão, acontece o estar consumado na tua vida. A dívida é paga. A dívida é paga. E no versículo 15... Jesus fala, versículo 15, o que foi que ele fez? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha para cá, isso aqui é muito forte agora, se prepara. Segura aí na cadeira agora, meu irmão. Aqui a Bíblia fala como Jesus, ele conquistou a nossa autoridade de volta. Isso é muito forte. O diabo tomou essas vestes de autoridade do homem. Estava reinando e governando. Jesus vai para a cruz. Quando ele morre na cruz, às 3 da tarde, o seu corpo fica aqui na terra, vai para o sepulcro. Mas o seu espírito, para onde vai? Sabe para onde Jesus foi em espírito? Jesus foi lá no inferno. Jesus foi lá nas trevas, né? No Hades, conhecido no Velho Testamento como Hades, a região das trevas, no reino das trevas. Jesus vai exatamente naquele local que ele descreve na Bíblia, quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro. Ele fala que existe esse local chamado inferno, né? Trevas, onde o diabo reina.
Existe um abismo e do outro lado existe o seio de Abraão. Ele vai exatamente naquele local. A Bíblia fala em Efésios, o mesmo que subiu aos céus, também foi o mesmo que desceu até as regiões inferiores. Jesus Cristo vai lá. E talvez aquele dia foi o dia que houve mais luz no inferno. Eita Jesus! Clareou foi tudo lá nas trevas, lá no inferno, porque Jesus, nosso general de guerra, está chegando. Jesus não foi ao inferno a passeio. Quero que você entenda isso. Jesus não foi ao inferno para passear. Jesus foi recuperar uma coisa que era nossa. E ele chegou lá, meu irmão, eu acredito que ele não bateu na porta. Ele chegou chutando logo, quebrando porta com tudo lá do inferno. Sai da frente, capetada. A Bíblia fala em outro relato que até a morte estava lá, né? A morte é um demônio, é uma entidade. A morte estava lá. Jesus chega para a morte e diz assim: onde está, ó morte, teu aguilhão? Morte, vê se tu consegue me segurar. Vê se tu consegue me prender. Consegue não? Pois sai da frente então, que eu tenho uma missão para fazer aqui. E Jesus vai até Satanás. E a Bíblia diz o que foi que ele fez? Despojou principados e potestades. A palavra despojar significa despir. Tirar a roupa. Despir uma pessoa é despojar. É a mesma expressão usada no Velho Testamento quando você vencia uma guerra, uma batalha, e ali tinha um rei da cidade que perdeu. O rei era despojado. Tirava-se as coroas, as joias, a roupa daquele rei, deixava ele completamente pelado, e pegava ele e fazia uma passeata da vitória com ele pelado, ele sendo humilhado na cidade inteira. Deus fez isso por meio de Cristo. Jesus fez isso com o diabo. Aleluia. Ele despojou. Jesus chegou lá e talvez ele disse: Satanás, demônios, essas roupas não são de vocês. Essas roupas de autoridade não são de vocês. Traz para cá. Traz para cá, isso não é de vocês. Ele despojou o principado e potestade, os humilhou, os expôs ao ridículo. Pastor, o que foi que Jesus fez com tanta roupa de autoridade? A Bíblia fala em Isaías: ele repartiu os despojos com os poderosos da terra. Ele repartiu os despojos com os poderosos. Em outras palavras, quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida para o Senhor naquela hora, meu irmão, você recebe o Espírito Santo, o selo, a marca da promessa, e naquela hora você é revestido com poder e autoridade. Diga glória a Deus, irmão. Quem tem poder, quem tem autoridade aqui? Quem foi revestido pelo poder do Espírito Santo? Aleluia! Então se alegre, meu irmão, levante essa cabeça, não fique achando que você é um coitadinho, é um pobre ninguém, não fique deixando o inimigo te oprimir, te atacar. Não, você tem autoridade. Jesus concedeu essas vestes para você, ele recuperou, ele foi lá no inferno, irmão, só para pegar isso aqui para nós, só para nos revestir de poder e autoridade. E abre em Lucas 10 para a gente encerrar. Lucas 10. Eita, meu irmão, nosso Senhor, não tem jeito não, é general de guerra, nunca perde batalha, nosso Senhor Jesus. Ele nos deu, meu irmão, essa autoridade. Olha o que diz Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Jesus confirma mais uma vez isso que eu falei para você. A Bíblia diz: eis que eu dei a vocês, o que é que está escrito aí, pessoal? Poder e autoridade para pisarem em serpente. Olha para cá. Em pisar em quem? Qual foi o animal que Satanás conseguiu o corpo emprestado? Serpente aqui na Bíblia está falando de Satanás. Ele nos deu poder e autoridade para pisar em Satanás, serpente,
E escorpiões, pastor, o que significa? O resto da capetada. Em serpente e em escorpião, e tem mais ainda, viu? E sobre todo poder. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma arma forjada, preparada do inimigo contra ti prevalecerá. Sobre todo o poder do inimigo. E o melhor de tudo, que ele nos dá poder, autoridade, ele nos reveste. E diz no finalzinho do versículo: e nada te causará. Oh, Jesus maravilhoso. Ele dá autoridade, ele diz: pode usar, filhão, a autoridade. Pode usar, pode mandar e desmandar na capetada. E não se preocupa não, que eu vou lhe guardar, eu vou lhe proteger. Eles não vão tocar no fio de cabelo. O mesmo que nos dá autoridade e poder, ele também nos dá proteção. Pode ficar tranquilo e sossegado. Isso já quebra aquela crendice, né, que muitos crentes têm de: ai, não vou mexer com essas coisas não. Ai, pastor, essas coisas eu tenho medo, cruz credo. Não bato na madeira. Eu não gosto desse negócio não vou nem mexer. Não, pastor, eu estou vendo realmente, né, o inimigo está agindo na minha casa, está agindo na minha família, está agindo na minha vida financeira, está agindo na minha família, mas deixa ele quieto, né? Eu vou lá mexer com esse negócio, vai que piora, né, pastor? Vai que eu vou orar e vai piorar. Não. Deixe de ser medroso, irmão, está repreendido. Tem crente aqui que parece que recebeu as vestes de autoridade de Deus, de Jesus, pelo que ele fez na cruz. Mas pegou essas vestes, esse uniforme de combate, e parece que guardou na gaveta. Guardou na gaveta, trancou, pronto. O diabo precisa ver você usando esta farda, irmão. O diabo precisa ver você exercendo poder e autoridade. O que é que adianta? É isso que quando ele olha para você, ele vai ver se você está revestido com autoridade ou não. É isso que ele vai olhar. Trazendo o mesmo exemplo do início da mensagem do guarda do trânsito. O que é que adiantaria o guarda de trânsito? Ele está no meio da avenida. Ele não está fardado, ele está com roupa normal, assim como nós. E ele está lá mandando os carros parar. Os carros vão obedecer? Vai tacar a buzina no ouvido dele. Piri, sai daí, doido velho. Tu vai morrer atropelado. Ele não vai ter como exercer o poder. Porque a farda dele ele deixou em casa. Então, meu irmão, tire sua farda da gaveta e comece a usar hoje. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: tire seu uniforme de combate da gaveta, irmão. E comece a usar hoje. Amém, povo de Deus? A Bíblia diz: Deus nos deu poder e o melhor de tudo, segurança e proteção. Então, meu irmão, pode partir para cima do diabo sem medo. Agora deixa eu lhe ensinar uma coisa muito importante. Pastor, como é que eu posso usar isso na minha oração? Como é que eu posso usar isso no mundo espiritual? Talvez você está aqui hoje, isso aqui é muito importante você saber. Você está aqui hoje, numa sexta-feira santa como essa, mas talvez alguma área da tua vida você está percebendo que tem uma resistência do diabo. Não estou dizendo que você está com um demônio nos coros, não estou dizendo isso. Mas pode ser alguma área da tua vida que você percebe nitidamente: pastor, nessa área da minha vida eu sinto uma resistência mesmo do inimigo. Talvez é na vida financeira que você diz: pastor, eu luto, eu tenho tudo para prosperar, eu tenho um dom, eu tenho um talento, mas parece que fica aquela coisa empacada, fica aquela coisa amarrada. Talvez é na vida sentimental, no casamento, no relacionamento, que você tem tudo para dar certo no teu casamento, irmão. Teu casamento é para ser uma bênção, é para ser um exemplo aqui na terra. Mas você percebe que existem forças malignas ali, querendo destruir o que Deus construiu. Talvez você percebe isso no teu relacionamento, na tua vida financeira, na tua família, que você diz: pastor, parece que a minha família é o povo tudo intrigado um do outro, é guardando mágoa, é guardando rancor, é um povo que tem inveja um do outro, e eu sinto que é um peso espiritual. Ou talvez é até uma doença, uma enfermidade que você percebe que não é normal. Médico não resolve, remédio não resolve, você já percebeu que não é normal. Tem algo espiritual acontecendo. A questão é: você não pode ficar de braços cruzados.
Você não pode deixar o inimigo estar sambando, pintando e bordando na tua vida, e você só chorando, deprimido, triste e abatido sem vir à igreja. Eu quero que você aprenda a lutar de forma certa agora. 10 minutinhos eu encerro aqui a mensagem. Talvez a parte mais importante da mensagem agora, porque eu quero ensinar na prática como é que você usa a autoridade. Posso ensinar? Você quer aprender isso? 10 minutos. Então, tão importante como você saber que tem autoridade, é você saber usar. Colocar na prática, na tua oração. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa importante. Vamos lá. Você percebe que tem ali uma resistência do inimigo. Você percebe que tem uma opressão maligna em alguma área da tua vida. Você vê ali que o diabo está querendo mexer. Está querendo agir. Você sente até um peso espiritual em um local da tua casa. E você sabe que aquilo não é normal. Então você vai para a oração. Na oração, meu irmão, eu quero que você diga quem é que você chama para expulsar aquele demônio. Quem é que você chama, que você clama para mandar o mal embora? Quem é, povo de Deus? Quem é, povo de Deus? Que você clama para que o mal vá embora da tua casa. E quem é que você chama para aquela guerra? Por isso vocês estão tudo apanhando. Por isso vocês estão tudo apanhando do diabo e não estavam sabendo. Posso ensinar da forma certa? Tenha calma, eu vou lhe ensinar. Pastor, eu não devo chamar Jesus para vir na minha casa e ele expulsar o demônio, não? Para mim, pastor? Não. De maneira nenhuma. Jesus não expulsa nenhum demônio, irmão. Jesus não vai peitar e brigar com nenhum demônio, nem por mim, nem por você. Por quê, pastor? Porque demônio é pouca coisa para Jesus, pessoal. Jesus não vai se rebaixar, sabe? Para poder lutar com... O demônio é desse tamanhozinho aqui, ó. Quem deixa os demônios grandão é nossa burrice, nossa falta de conhecimento. Demônio é desse tamanhozinho aqui, ó. Jesus já despojou, humilhou e destruiu eles. Eles já são o inimigo derrotado. Digo, o diabo é um inimigo que já foi derrotado. Olha a moleza para nós. Jesus não vai se rebaixar para peitar nenhum demônio. Quem é que luta com os demônios então, pastor? Sou eu e é você. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de Jesus. É assim que está escrito o versículo? Resistir ao diabo e ele foge de quem? Quem é que luta com eles? A Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão a Jesus. É assim que está escrito? As portas do inferno não resistirão contra a igreja de Jesus. É como se, por exemplo, eu entregasse aqui, eu já dei até esse exemplo aqui muitas vezes. É como se eu chegasse aqui para o irmão Serginho. Ele quer, o crente que ora, né? O crente que faz a oração para que Jesus venha, Jesus, e faz aquela oração até melancólica, né? Até chora. Aí chora. Jesus, vem aqui expulsar esse demônio para mim. Jesus, repreende esse demônio da miséria. Jesus, vem aqui expulsar esse mal da minha casa. E Jesus está lá no canto dele. Vou não. É a mesma coisa de eu chegar para o irmão Serginho e dizer assim: Serginho, você quer entrar na igreja? Quero, meu pastor. Pois está aqui a chave da igreja. Está na sua mão a chave da igreja. Pronto, vá lá e aí você vai lá e entra na igreja. Já está com a chave. Aí vamos dizer que o irmão Serginho chega aqui na igreja, chega na porta da igreja, pega o celular, ele está com a chave na mão, mas ele pega o celular e ele me liga: pastor, vem aqui abrir a igreja. Pastor, por favor, pastor, precisa entrar na igreja. Vem aqui abrir a igreja. O que é que eu vou dizer lá do outro lado? Vou não, olha para a tua mão aí, criatura. Ô, cabeção, vou não. Olha para a tua mão aí, rapaz, eu não já te dei a chave? Eu não vou não, abre tu mesmo aí. A chave na tua mão. Não é assim que toda pessoa faria?
É a mesma coisa. Quando o crente ora pedindo para Jesus vir lutar com o demônio, Jesus diz assim: eu já te dei poder e autoridade, criatura. Vai lá, é você que expulsa o demônio, irmão. É você que bota o diabo para correr. É você que bota ele para o quinto dos infernos. A oração correta. Quando você está em um momento de oração, existem vários tipos de oração. A oração da adoração. Meu irmão, você louva, você adora, você chora. Você busca a presença do Espírito Santo. A oração da entrega, da renúncia. Ali você está diante do altar do Senhor. Ali você coloca teus problemas na mão do Senhor. Teus medos, tuas ansiedades. Você coloca tudo na mão do Senhor. Ali você pode chorar. Ali é seu momento com Deus. Mas a oração se transformou numa batalha espiritual. Aí você enxuga as lágrimas. Aí você se levanta, porque para falar com Deus, não, a gente fala de joelho, mas para falar com o diabo a gente se levanta, posição de guerra, amém? Tem guerreiros comigo aqui para aprender isso? Para falar com o diabo você se levanta, você bota aquele fundo musical, sabe? De guerra, e ali você começa: em nome de Jesus, eu ordeno, diabo, saia da minha casa. Saia da minha vida. Eu estou mandando. É uma ordem. Pelo poder e autoridade que Jesus me deu. Eu digo a você: saia da minha família. Solte a saúde do meu pai e da minha mãe. Eu ordeno, saia do meu casamento. Meu casamento é uma bênção. Eu ordeno, diabo, bora! Bate retirada da minha casa. Em nome de Jesus. Quando você faz essa oração, aí você está usando a autoridade da forma certa. Amém? Quando você faz essa oração, aí sim. Aí você está usando o nome de Jesus. E você está exercendo o seu poder, sua autoridade que Jesus te concedeu. E aí, a Bíblia diz: se o teu inimigo vier contra você por um caminho, por 7 ele fugirá diante de vós. Por isso que Davi dizia, olha o que Davi dizia: persegui meus inimigos e os alcancei. A partir de hoje, não é você que corre mais do diabo, não. A partir de hoje é o diabo que vai correr de medo de você. Diga glória a Deus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe tua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal e que Deus abençoe a tua vida. Vamos se colocar de pé, igreja. Chegou a hora do combate.